Olá, estamos aqui com mais um programa Matemática Divertida e Fantástica. Esse é um programa que traz problemas matemáticos recreativos. São problemas que foram colocados, muitos deles vêm lá da história do mundo árabe, sobre calculistas que deviam resolver problemas para ajudar os seus mestres e assim por diante. Eu conto com uma literatura ampla para fazer esses programas e estou me retratando muito no livro O Homem que Sabia Calcular, de Malbataan, e também em alguns artigos publicados pela Ciência Hoje, né, através do nosso colega da Ciência Hoje, o professor Marco Maricone. Muito bem, hoje eu vou fazer um desses problemas matemáticos recreativos que envolve realmente um contexto muito importante, que é o contexto dos padrões. E eu vou contar uma história do vendedor de azeite. O vendedor de azeite, como vocês sabem, né, no mundo árabe, no mundo antigo, azeite era uma necessidade diária, né? Com ele se cozinhava, com ele se comia, com ele se fazia determinados pratos. Então azeite era uma mercadoria bastante preciosa. E existia um vendedor e mesmo naquela época, obviamente, para você negociar mercadorias, você tinha que ter um padrão, que nem hoje. Nós vamos comprar 1 quilo de tomate. É sempre 1 quilo, né? O quitandeiro comprou uma certa quantidade de quilos do fazendeiro ou do produtor. E ele vende também por quilo. Então é uma unidade, é um padrão de quantidade que se comercializa, porque aí todo mundo pratica a mesma coisa, tanto quem compra quanto quem vende. Você imagine se eu comprasse 100 quilos e daqueles 100 quilos fizesse 200 quilos, não seria honesto, não é verdade? Então, para volume de azeite, também sempre existiu determinadas porções, determinados padrões. Hoje nós temos o litro como unidade, como padrão de volume, mas naquela época eles tinham outro tipo de padrão. Muito bem, então esse vendedor, ele era muito orgulhoso de ter padrões bem honestos. Ele tinha vasilhames que vendiam porções precisas de azeite. Então a pessoa chegava lá no armazém dele, na loja, e pedia: eu quero 1 volume de azeite, ou eu quero 2, ou eu quero 10, ou eu quero 50. E ele tinha, então, padrões, vasilhames muito bem determinados, de maneira que não havia nunca variação na quantidade de azeite, no volume de azeite que esse vendedor comercializava. Muito bem, e ele era orgulhoso de ter um padrão. Então, para ele tinha um padrão que era chamado um volume. Então, ele tinha o padrão que era o chamado volume de azeite. Então, ele tinha 1V e esse era o padrão. Com isso, ele multiplicava. Todo mundo que queria um volume, ele enchia até a boca esse padrão e despejava no vaso. E aqueles que queriam 2, 3, e ele foi então multiplicando. E o que ele fez? Ele criou, como ele percebeu que todo mundo precisava comprar azeites em quantidades diferentes, ele fez uma coleção de frascos indo de 1 volume até 10 volumes. Então ele fez frascos de diferentes tamanhos, tá certo? E quando a pessoa vinha e pedia: eu quero 1 volume
de azeite. Então ele pegava, preenchia de azeite até a boca esse frasco e entregava para a pessoa. Quando a pessoa queria 2 volumes, ele enchia esse até a boca e entregava para a pessoa. E assim por diante até 10 volumes. Ele enchia até a boca e entregava. Quando a pessoa chegava na loja dele e falava, eu quero... Então, essas eram as porções padrões que ele vendia. Era a unidade. E esta primeira unidade era essencial para ele, porque ele considerava essa o padrão dele. Porque com ela, ele poderia ir multiplicando e fazendo todas as outras, né? Ele pegava 2 dessa, formava essa. Pegava 3 dessa, formava essa. E aí sucessivamente até 10. Quando a pessoa queria, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa chegou na loja e ela queria 17 volumes de azeite, uma família rica. Bom, o que ele fazia então? Ele pegava um frasco de 10 volumes, mais um frasco de 7 volumes. E isso dava os 17 volumes. Quando a pessoa chegava e pedia, eu quero 3 volumes, ele pegava e entregava um frasco de 3 volumes. Quando ela falava que queria, vamos dizer, até 10, ele tinha os frascos. Depois ele ia multiplicando, né? E conseguia com isso somar os volumes e entregar para as pessoas a quantidade absolutamente correta de azeite. Muito bem. E ele tinha na sua prateleira, né, da loja, os frascos de 1 volume, 2 volumes, 3 volumes, 4 volumes, 5 volumes, até 10 volumes. E a pessoa chegava e já até indicava, eu quero 5 volumes de azeite. Ele já pegava aquele frasco, enchia até a boca, despejava no jarro da pessoa. Então a pessoa se sentia contente, ele também, porque ele era considerado um comerciante honesto. Bom, o que aconteceu foi que, num belo dia, esses jarros, né, que eram de vidro ou de barro, a gente não lembra muito bem, estavam todos na prateleira e um dos seus funcionários, mal preparados ou distraído, pensando em outras coisas, foi mexer na prateleira e quebrou todos os frascos, exceto 2. Então, o funcionário foi e quebrou, ao mexer, caiu todos, quebrou todos, restando apenas o de 3 e o de 5 volumes. Todos os demais quebraram, em especial aquele que era a unidade padrão. Então quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou todos. Só sobrou esses 2. E aí o problema que foi colocado era o seguinte, usando o frasco de 3V, que é um frasco, é um determinado frasco, e o frasco de 5V, posso recuperar o padrão de 1V. Então, ele colocou essa pergunta para os calculistas da época, porque ele precisava recuperar esse padrão de 1V. Mas ele só tinha agora restado na prateleira o de 3V e o de 5V. 3 porções e 5 porções de azeite. Muito bem, então ele chamou os matemáticos e pediu que ajudassem, porque ele precisava recuperar o frasco de 1V a partir de 2 outros que restaram, que eram de 3V e 5V. Você pode estar pensando assim, não, mas pega esse e divide em 3. Não, não é bem assim que funcionava.
tá certo? Ele tinha sempre que partir de uma unidade para ter os seus múltiplos. Fazer a divisão não era tão fácil ali. Como que ele ia fazer a divisão? Tá certo? O vendedor de azeite tinha que ter as porções que as pessoas compravam muito bem determinadas para ele já pegar e fazer, que senão dividindo ia ter que mostrar que as partes eram iguais e tudo isso, era uma operação difícil para ele. Então ele tinha que usar a inteligência, a matemática e pegar os dois frascos de 3V e 5V e produzir o padrão de 1V, que era o padrão que ele utiliza e que torna, de alguma maneira, tudo possível, porque tendo 1V é o menor, ele forma todos os demais e ele poderia então reconquistar a confiança daqueles que compravam azeite na sua loja. Bom, esse é o problema que nós temos que resolver hoje. E a matemática é tão maravilhosa que ela pode ser feita na prática. As pessoas pensam que a matemática é muito abstrata, mas na verdade a matemática, como eu já disse, é o que está no nosso dia a dia com as quantidades. Então eu vou aqui fazer aquilo que o vendedor precisava ser feito e que os matemáticos deram solução. Então, a situação agora é, eu tenho aqui, esses são os frascos que sobraram na quitanda ou na loja do vendedor de azeite. Um frasco que até a boca significa 3 porções de azeite e um outro que até a boca significa 5 porções de azeite. É tudo que ele tinha e ele quer recuperar o padrão unitário para depois refazer todos os outros, tá certo? Como resolver esse problema? Você já deve estar pensando. Claro que nós vamos fazer na prática multiplicação, divisão e subtração e soma para realizar essa operação. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou fazer na prática. Eu não vou fazer nas contas. Muito bem, então o que resolveram sugerir para o comerciante que resolveria o problema dele? Então vamos obter aqui o padrão 1V. Muito bem, ele falou assim, olha, o que você deve fazer é... Então agora eu vou dar a solução. Se você já descobriu como resolver esse problema, parabéns, né? Então você está bem de matemática. Mas se você ainda não resolveu, preste atenção, porque a solução é simples, né? Uma pessoa que entende um pouco da matemática já começaria a verificar qual é a melhor maneira de fazer isso para se obter uma porção que equivale a 1V, dado que você tem as duas aqui. Bom, então, essas duas são confiáveis. Delas eu tenho que obter o padrão 1V. Esse é o problema. Então, o que foi sugerido foi o seguinte. Pegue o frasco de 5 volumes e encha com azeite. Então nós vamos encher com azeite. Nosso azeite aqui é azulzinho, que é para você ver melhor. Encha a porção de 5. Então é assim que ele vendia azeite. Ele vinha, a pessoa pediu 5 volumes de azeite. Ele vinha, enchia até a boca, bem cheinho, a porção de 5 volumes. Tá certo? Então ele falou assim, aqui tem 5 volumes, não pode faltar nenhuma gota, porque o azeite era algo precioso nessa época. Aí a pessoa falou assim, agora você pega esses 5 e você vai fazer o seguinte, vai colocar o de 3 volumes e vai despejar, estando dentro de uma vasilha, o de 5 enchendo e transbordando o de 3.
Tá certo? Muito bem. Então, o que que ele fez? Ele pegou essa porção, que são 5 volumes, colocou totalmente sobre o de 2, deixando transbordar. Você tá vendo? Transbordando. E o calculista falou para ele o seguinte: aquilo que transbordou do de 5, quando você preencheu o de 3, deve ser 2. Portanto, você tirando esse de 3, deixando cheio, pegue a porção que sobrou, despeje sobre um frasco fresco e o volume que você vai obter corresponde exatamente a 2 volumes. Muito bem, então o comerciante veio, marcou aqui no frasco a porção 2 volumes, tá certo? Com isso, ele fez um de 2 volumes, devolveu para o frasco de 5 aquilo que era 2, portanto isso mais isso dá 5. Com isso, ele recuperou o padrão de 2 volumes, criando agora, ele tem 2, ele tem 3, ele tem 5, mas ele precisa do de 1, porque esse é a unidade, é o menor, é o padrão que ele era tão orgulhoso e que as pessoas às vezes verificavam na sua loja essa operação, verificavam que de fato o de 5 tinha 5 vezes o de 1, para que ele não ludibriasse, para que ele não trapaceasse as vendas. Muito bem, então agora os matemáticos sugeriram a eles falando o seguinte: o que você fez foi uma subtração na prática. Pegue agora o de 2, coloque, repita a operação com o de 3, fazendo com que o de 2 fique cheio e que todo o resto do de 3 transborde. E agora, então, você tem o de 2 completamente cheio. E o que sobrou aqui é o seu padrão de 1. Se os 3 e os 5 estavam corretos, esse aqui deve ser 1. Então, novamente, ele pegou um frasco, colocou o volume do líquido, e aí, então, ele pôde obter o padrão de 1. Novamente, ele pegou, como sugestão dos matemáticos, marcou o equivalente ao volume de 1, tá certo? Guardou de novo e, com isso, ele pôde ter agora, como nós estamos tendo aqui, o frasco padrão de 1. Basta cortar no nível. E nós temos exatamente o padrão de 1, que o que eu vou fazer é escrever agora o 1 volume, que é o padrão principal, é a unidade para ele, e com ele agora ele pode recuperar praticamente todos os outros que ele queira. Então ele passou a ter um volume, agora eu vou tirar tudo, o 2 volume, o 3 que ele sobrou, 2 vezes agora o de 2 dá o de 4, aí ele tem o de 5, 5 mais 1 dá o 6, 6 mais 1 dá o 7, 7 mais 1 dá o 8, 8 mais 1 dá o 9, e 9 mais 1 dá o 10, que é a solução do problema.
Ele tem então, ele conseguiu recuperar todos os seus padrões a partir do que sobrou. E se tivesse só sobrado um frasco, seria mais difícil, porque dividir partes iguais é mais difícil do que subtrair quantidades e obter o padrão. Se você não entendeu como foi sugerido para o comerciante realizar a sua recuperação do padrão, eu vou fazer aqui de novo para que você entenda como é feito. Então, o que foi sugerido a ele é o seguinte: pega o frasco de 3 volumes, que você tem certeza que é 3 porções, pega o de 5, cheio, 5 volumes, e despeja sobre o de 3. Vai haver um excesso que vai sair para fora, e o excesso é exatamente o 2 volumes. Então você cria um frasco de 2 volumes. Então ele criou um frasco de 2 volumes, tá certo? Então agora ele tinha o frasco de 2 volumes, tá certo? Então ele passou a ter o frasco de 2 volumes. Aí ele falou assim: agora você pega um frasco de 3 volumes, tá certo? Despeja sobre o de 2, o que transbordar é exatamente 1 volume, e você pode recuperar o seu padrão de 1 volume. Então você veja, na prática, nós fizemos exatamente uma subtração sucessiva de quantidades para obter a quantidade desejada. A gente faz isso com números todo momento, mas na prática, isso aí tem, na verdade, uma função prática, que é as quantidades que nós comercializamos e que sempre é feito mais ou menos dessa forma. Bom, esse foi mais um problema recreativo da matemática, dessa matemática divertida e fantástica desse nosso programa. Até o próximo programa.